Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Informa meu amigo JP Fragoso em O Globo que o Glorioso aceitou propostas para vender Savarino ou para o Al Rayyan do Catar, time treinado por Arthur Jorge, ou para o Trabzonspor da Turquia. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, pontos importantes a respeito do tema, e precisamos ter um norte para que as críticas sejam feitas de maneira equilibrada, para que entendamos realmente o que estamos vendo, o que está acontecendo hoje no Botafogo. Ainda não dá para entender tudo, muita coisa deverá acontecer daqui para frente, mas a gente precisa de uma definição. O clube não pode parar. A SAF foi implementada em meados de 2022, muitos jogadores chegando, o time melhorando, o Botafogo brigou por vaga até a última rodada na Libertadores, foi para a Sul-Americana, sabemos já tudo o que aconteceu no Brasileirão de 2023. Em 2024, muitos investimentos, título de Libertadores e Campeonato Brasileiro, com jogadores como Luiz Henrique e Thiago Almada. Claro, o Igor Jesus foi importantíssimo, mas o Botafogo trouxe dos Emirados Árabes sem pagar transferência. O próprio Savarino foi muito importante, veio por pouco mais de 12 milhões de reais lá da MLS, agora o Botafogo recebe a proposta de 44 milhões de reais. Se estivéssemos falando hoje de um clube linear, um clube como outros aqui no futebol brasileiro, falo sobre modelo de gestão, negócio, mercado rodando, grana entrando, grana saindo. Só que o Botafogo hoje vive um momento sui generis e vou chegar daqui a pouco ao ponto. John Textor, há uns meses, disse que o Botafogo compraria bastante, mas venderia muito. Na verdade, ele disse lá em entrevista na França, quando falava sobre o Lyon, que o Botafogo venderia muito e compraria ainda mais. Primeiro que isso nem sempre vai dar certo, mas não é o ponto central deste vídeo. Galera, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, elenco valorizado. E no início do ano, eu batia de frente, não só aqui no canal Fabiano Bandeira, mas até mesmo quando ainda ia como convidado, antes de ter sido contratado pela Placar, dizendo que o Botafogo era um clube em reformulação e que não havia desmanche, porque de fato jogadores que tinham sido importantes em outras temporadas viam os contratos encerrando, estavam envelhecendo. Se formos lembrar, e vem crítica daqui a pouco, calma, se formos lembrar, o Botafogo viu o Adrielson sair novamente, ele não se firmou na Europa, está no Oriente Médio mais uma vez. O Botafogo viu o Marçal ficar sem contrato, não foi para clube algum, felizmente voltou e está jogando muita bola. Saiu do Botafogo também o Tietê, que é o único titular absoluto dessa galera no Vasco, por conta da dificuldade do Cruz Maltino, que vai enfrentar o Botafogo amanhã às 21h30 pela Copa do Brasil, o primeiro jogo das quartas de final em São Januário. O Vasco hoje é um time que tem muitas dificuldades e o Tietê, com a chegada do Fernando Diniz, virou titular absoluto. Único. Eduardo até é importante em alguns momentos no Cruzeiro, mas também está no banco de reservas. Tiquinho, infelizmente, mal no Santos, também no banco de reservas. A gente não ouve mais falar sobre o Romero. O Internacional esteve envolvido agora em mata-mata de Libertadores e ninguém viu o Romero, ninguém sabe do Romero, o que aconteceu. Então, muitos jogadores saíram. E quem queria fazer a crítica chamando de desmanche, contava também com jogadores como Carlos Alberto, que foi vendido ao Sport, hoje já está no Cuiabá. O Botafogo se desfez de maneira correta de peças que foram importantes, mas que não conseguiriam dar prosseguimento às campanhas brilhantes do clube. Júnior Santos, muito mal no Atlético Mineiro. A torcida lá reclama demasiadamente de um jogador que foi importantíssimo recentemente no Botafogo. Tudo isso foi pensado, os jogadores saíram. O Botafogo no modelo de SAF, sendo gerido de forma empresarial, com acertos e erros. Só que o acionista majoritário do clube, John Textor, importante de forma positiva realmente em vários momentos, deu passos que talvez não pudesse ter dado e acabou se enrolando o Botafogo também. O tempo foi passando, o Botafogo não tinha convicção sobre treinador, a temporada foi correndo, ele dizia que a temporada começava em abril. Se tivesse começado em abril, ótimo, o Botafogo hoje poderia ter um elenco equilibrado. E reclamávamos aqui, ainda pensando em um clube linear,
com acertos e erros, sobre planejamento, sobre um zagueiro pela direita, um volante, um ponta, um centroavante, por aí vai. Só que o Botafogo continuou negociando jogadores. O Jair chegou e foi embora, mas o Pantaleão chegou jogando muito, só que o Botafogo precisaria de mais um, senão o zagueiro pela direita poderia se desgastar, como se desgastou, e ficou de fora de várias partidas. O Botafogo viu o Gregory, um pilar da equipe, sair. E isso começou a chamar muita atenção. Foi para o Al Rayyan, mas chegou imediatamente o Danilo. Ficamos felizes. Muito bom jogador, que já está dando conta do recado. Marca, sai para o jogo, tem qualidade técnica. Só que o recado também era para o mercado. Quem vier ao Botafogo pode levar um jogador, mesmo que o Glorioso reponha. Só que, em meio a tudo isso, o Botafogo está envolvido no imbróglio do Textor com a Eagle, com o Grupo Ares, com a Iconic, porque colocou o clube, o John Textor, como garantia para empréstimo, para comprar o Lyon. Então, estamos no meio de um grande problema. Hoje o Botafogo não é um clube linear e por isso que eu falo sobre o norte para as críticas, sobre o direcionamento. A crítica agora não é ao fato do Botafogo como um clube de futebol estar vendendo todo mundo e comprando e mudando o elenco. Não, a crítica agora é o que foi feito pelo John Textor para que o Botafogo chegasse ao ponto de ter que vender qualquer jogador por propostas que chegarem. O Botafogo ainda pode vender outros jogadores, não duvido. Por quê? Porque saiu da mesma bolha de clubes de futebol normais. Não estou falando sobre tradição, sobre o abstrato, estou falando sobre o concreto, a comunidade do futebol. O Botafogo hoje é um clube diferente, porque primeiro que está no modelo de SAF, bacana, isso fez muito bem ao clube que saiu do associativo, mas com problemas sérios dentro da rede multiclubes e sendo disputado por empresas, por gente muito grande no mercado. E por isso o Botafogo está travado. É claro que o Botafogo hoje precisa de recurso. E eu não vou me surpreender se hoje, amanhã ou daqui a pouco sair uma notícia dando conta de que a venda do Savarino é para que o Botafogo, por exemplo, garanta salários pelos próximos meses, para que o Botafogo não atrase os vencimentos dos jogadores e funcionários. Creio que a qualquer momento esse tipo de informação possa aparecer na mídia, com fontes, com tudo, porque o Botafogo está se desfazendo de um jogador muito bom. Fabi, o Savarino não foi bem em 2025, concordo, tanto que até comentei com os meus amigos no jogo contra o Juventude. Pensávamos que o Botafogo poderia melhorar, conversávamos sobre mudança na estrutura tática, mudanças de peças, saída do Joaquim Correa, entrada de algum jogador, Montoro indo para dentro, e não falamos, só fomos perceber depois, na entrada do Savarino, porque ele não vem bem, o que não quer dizer que ele seja ruim. Jogador em uma fase, ainda mais acima da média, se recupera. Então eu não gostaria de perder o Savarino, que fez um golaço contra o São Paulo, mesmo numa temporada ruim, que colocou o Igor em ótima condição para fazer o gol na vitória épica, histórica sobre o PSG, na Copa do Mundo de Clubes, e por aí vai. O Botafogo vai buscar reposição? Nem cobro isso, acredito que o Montoro trabalhando por dentro pode vir a ser muito interessante. O próprio Santiago Rodrigues, que mais uma vez cresce de produção, Joaquim Correa eu deixaria no banco, não está correspondendo ainda, embora tenha deixado o Matheus Martins em boa situação para finalizar contra o Juventude, fez um jogo abaixo e precisa melhorar, precisa se tocar logo, que tem que ser importante para o Botafogo na zona ofensiva. Então, se o Botafogo vai buscar reposição, sinceramente, hoje não quero pensar, porque o Botafogo está envolvido em algo muito maior. Quero que o Botafogo vença amanhã o Vasco, em São Januário, confirme a vaga na semana que vem para as semifinais da Copa do Brasil, até porque a vaga é importante e as semifinais serão disputadas lá em dezembro, perto do Natal, depois do Campeonato Brasileiro, as finais também. Até lá o Botafogo pode se recuperar também extracampo e se enquadrar novamente, quem sabe. Então, agora eu não estou criticando o Botafogo como modelo de negócio, entrada e saída de jogadores, porque por mais que o Textor tenha falado lá atrás que isso ia acontecer, é claro que tem um limite. É claro que o Alessandro Brito, trabalhando no clube, sabe que não tem como manter uma performance, um alto desempenho
fazendo tantas trocas assim na temporada. O Botafogo até poderia trocar mais que outros clubes. O Flamengo trocou bastante e agora evolui novamente. O Palmeiras trocou bastante. Várias peças saíram do Palmeiras, é porque focaram muito no Botafogo no início da temporada, mas o time treinado por Abel Ferreira também viu muitos jogadores sair. Este não é o problema. Só que o Botafogo passa disso e mostra ao mercado que está vivendo um momento conturbado fora de campo. Então a minha crítica é a maneira como o John Textor geriu a Eagle, geriu o Botafogo, para que pudéssemos chegar ao ponto no qual o clube está agora. Uma situação extremamente complicada. Sou grato ao Textor e a quem geriu o Botafogo no modelo de SAF, o Botafogo campeão da Libertadores. Não troco aquele dia 30 de novembro por nada. Eu estava no Monumental, que sensação espetacular. Eu penso no 30 de novembro de 2024 diariamente, 8 de dezembro de 2024 diariamente, campeão brasileiro pouco depois de ter vencido a Libertadores. Mas não é por isso que pode se fazer tudo à frente de um gigante como o Botafogo. Não é por isso que o Botafogo pode chegar a uma situação tão delicada, tão difícil, meses após ter conquistado títulos tão importantes. Queremos mais e de uma forma sustentável. Estamos muito juntos. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira, deixe o like, ative o sininho. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!